Olá, amigos. Muito bem. Vamos dar sequência à nossa matéria de Direito Penal, resolução de questões, entrando agora nos crimes contra a pessoa. Bom, vamos lá, de antemão, questão 81. Questão 81 diz assim: ainda com relação a aspectos legais que concernem aos procedimentos policiais, julguem o item seguinte. Considere que uma pessoa esteja morando transitoriamente em um trailer. Nesse caso, se alguém entrar nesse espaço de forma clandestina, o que é entrar de forma clandestina, senhores? Sem autorização expressa ou tácita de quem de direito. Estará sujeito às penas do crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Está certo? Mais certo impossível. Está de doer de tão certo. E por que razão, pessoal? Porque nesse contexto o trailer é a casa do sujeito. Quem é que diz que casa tem que ser aquela muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Casa é o local onde o sujeito está fixando o domicílio e residência. E aqui nós temos o lugar. Certo? Não são habitações coletivas, não é pensão, não é uma taberna, não é taverna, não são lugares assim. É o lugar onde ele mora, por que não ser um trailer? Então, corretamente, a gente usa aqui a chamada interpretação extensiva. Embora a lei fale domicílio, residência, lembrem também, então, do trailer. Certinho? Questão 82. Vamos para 82. Questão 82 diz: no que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julguem o item a seguir. Os participantes de uma rixa, artigo 137, são simultaneamente sujeitos ativos e passivos, um em relação aos outros. Bom, o que é a rixa? Uma vez eu perguntei isso em aula, uma aluna falou: professor, é aquilo que fazem com os galos? Não, né? Aquilo é rinha. Rixa está lá no artigo 137, é um crime contra a pessoa, onde diz participar de rixa, salvo para conter os contendores. É uma briga generalizada entre várias pessoas. Aqui, pessoal, todos são sujeito ativo, porque eles estão praticando o crime. E também são sujeitos passivos, porque eles estão sofrendo as consequências do delito. Então, se perguntar uma questão em prova, cuidem porque já caiu. Se vier uma questão em prova dizendo que se existe crime em que uma pessoa pode ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, sim, é o crime de rixa, certo? E o crime de rixa, ele tem uma característica: ele é um crime de concurso necessário, porque ele exige necessariamente concurso de pessoas. Ninguém consegue praticar rixa sozinho. Toma. Não dá. Não dá. Ele é um crime de concurso necessário. Ele só existe se existir concurso de pessoas. Também é um crime chamado de crime plurissubjetivo. Até aqui está certo. E ainda afirma a questão que tem que ter no mínimo 3 contendores para ser caracterizado. Está certo? Está certo. 1 não é crime, porque não se pune a autolesão. 2 é lesão corporal recíproca. Tem que ter no mínimo 3. Por isso, certa a questão 82. Dando sequência, a gente entra agora na questão... Olha quem voltou. Olha ele de novo. Ô, Máriozão velho. Voltou o Mário. Agora ele já está bem conhecido. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa,
agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça, vocês já sabem há muito tempo já o que houve com ela, né? Sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Mário praticou lesão corporal leve contra a moça. Tá certo. Lesão corporal leve. Artigo 129, caput do Código Penal. Nesse caso, admitida a renúncia à representação, apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Errado! Errado! Porque aqui não incide a Lei Maria da Penha. Por que não incide, amigos? Porque o Mário e a moça não tinham relação alguma. Certo? Houve uma briga, ele brigou com um casal, não brigou com uma mulher porque ela é mulher. Começa por aí. Segundo, não foi no âmbito doméstico, familiar, nem relação íntima de afeto. Então esqueçam a questão da Lei Maria da Penha aqui. Ela pode renunciar à representação, ela pode se retratar dentro do prazo decadencial, como bem entender. Certo? Não existe aquela regrinha rígida do artigo 16 da Lei 11.340. Por isso, errada a questão 83. Segue o baile. Deu tilt? Não, tá aqui. Questão 84. O Mário de novo. Agora eu vou evitar a tautologia. Não vou repetir todo o enunciado. Vamos para cá, para o final. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo, tá certo? Tá certo. Por que tá certo, pessoal? Tem que saber certinho para tua prova. Te liga, é que o homicídio simples só será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por uma única pessoa. Certo? Atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por uma única pessoa. Logo, é homicídio simples aqui, não foi em atividade típica de grupo de extermínio, não é hediondo, tá certa a questão 84. Saímos dela, vamos para 85. À luz do Código Penal brasileiro, julgue o item. O cirurgião dentista que conta para um colega, a fim de obter um diagnóstico que um paciente adquiriu uma doença sexualmente transmissível, sem revelar sua identidade, comete o crime de violação de segredo profissional. Certo ou errado, amigos? Errado. Por quê? Porque o crime de violação de sigilo profissional, primeiro, precisa ser revelar segredo, revelar um sigilo, de que tem a ciência em razão da sua função, gerando prejuízo a outrem. Pergunto, cadê o prejuízo? Cadê o dolo específico ou a consequência tardia aqui? Gerando prejuízo alheio. Tem aqui? Não. Então, errado está a questão 85. Tchau para ela. Próxima questão, questão 86. À luz do Código Penal brasileiro, julgue o item. A calúnia, olha que legal, entramos nos crimes contra a honra. Entramos nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Na aula expositiva é bem detalhado isso, pessoal. A calúnia ocorre quando alguém imputa falsamente a outrem fato definido como crime. Tá certo? Tá certo. É o exemplo clássico do artigo 138 do Código Penal. Certo? Imputar falsamente a outrem fato definido como crime. Tu diz que uma pessoa praticou um crime, quando na verdade ela não praticou. Atinge a chamada honra
objetiva, né? Ou seja, aquilo que os outros pensam a teu respeito. Por isso que para ser crime de calúnia, o fato tem que chegar ao conhecimento de terceiros. Caso contrário, não será conduta caluniosa. Ok? Resposta então da questão, certo. Seguimos. Questão 87. À luz do Código Penal Brasileiro, julgue o item. O crime de lesão corporal só admite a modalidade culposa. Tá certo? Tá errado. A lesão corporal pode ser tanto dolosa, do caput, do parágrafo 1º, que é grave, do parágrafo 2º, que é gravíssima, do parágrafo 3º, que é seguido de morte, o parágrafo 4º, que tem casos lá de aumento de pena ou situações parecidas, tem um parágrafo 5º, e o parágrafo 6º é a lesão corporal culposa. Tanto que a lesão corporal dolosa simples, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal culposa, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Mas o fato, meus amigos, é que existe as duas. Lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa. Então, errado. Porque não é só não, tem a culposa também. Foi a 87. Questão 88. Responde pelo crime de injúria a pessoa que imputa a alguém fato definido como crime sabendo que é mentira. Ficou fácil agora, não é injúria. Injúria é ofender alguém. Esse crime é o crime de calúnia. Lá do artigo 138 do Código Penal. Certo? É a honra objetiva que está sendo atingida. Por isso, errado a questão. Não tem nem o que perder tempo. Foi a 88. Questão 89. Questões agora envolvendo dentistas, mas são questões legais. No que se refere ao direito penal aplicado à prática odontológica, julgue o item. O crime de omissão de socorro só poderá ser praticado por médico, tá certo? Artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ou iminente desamparo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Que história é essa de só médico? Que papo é esse de só médico? Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Basta estar diante de uma dessas situações de perigo e cruzar os braços, virar as costas e não fazer nada. Quando eu dei a aula dos garantes lá do resultado, do nexo causal, eu falei sobre isso. Um indivíduo andando pela rua, vê uma criança sofrendo risco de vida e não faz nada. Já caracterizou o crime de omissão de socorro, certo? Por isso, o artigo 135 mostra que esse só faz com que a assertiva esteja errada. Foi, então, a questão 89. Questão 90. Vamos ver o que ela diz. No que se refere ao direito penal aplicado à prática odontológica, julgue o item. É crime revelar, sem justa causa, segredo de que se teve ciência em razão da profissão. E agora o finalzinho fecha bonito, né? E cuja revelação possa produzir dano a outrem. Se não me engano, é artigo 154 do Código Penal. Divulgação de segredo profissional. Está certo, certíssima, assertiva. Sem pecado nenhum. O importante é esse finalzinho aqui. Cuja revelação possa produzir dano a outrem. Cuidem esse detalhe. Certinho? Próxima questão, questão 91.
Conforme o Código Penal, julgue o item. A pessoa que imputa fato ofensivo, olha agora, olha o que surgiu que não tinha surgido antes. A reputação de outrem responde pelo crime de calúnia, tá certo? Errado, responde pelo crime de difamação, prevista no artigo 139 do Código Penal. É imputar um fato desonroso à reputação de alguém, mas que não é crime. Fulana toda noite sai para se prostituir. Fulano resolve ir trabalhar todos os dias embriagado. Atinge também a honra objetiva, o que os outros pensam a teu respeito. Por isso que o fato precisa chegar a terceiros. Desse motivo, pessoal, errado está a questão 91. Marquem errado aí e o motivo também já está na tela para vocês. Dando sequência, questão 92. Conforme o Código Penal, julgue o item. Caracteriza o crime de calúnia imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Não! Imputar fato ofensivo à reputação é difamação. Como a gente já viu, artigo 139, calúnia é imputar a alguém falsamente fato definido como crime. São coisas diferentes. Então, cuidado quanto a isso. Questão 92 também errada e bem fácil de resolver isso, né? Foi questão 93. 93 é uma questão relativamente grande, vamos ver se é só tamanho. Maus tratos, amigos. Artigo 136 do Código Penal. Caracteriza maus tratos expor a perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer abusando-se de meios de correção ou disciplina. Tá certo. E não tenho que explicar muito essa questão. É uma decoreba simples do artigo 136 do Código Penal. Agora imaginem que um pai, querendo castigar o seu filho, certo? Um pai querendo castigar o seu filho, deixa ele por um período significativo sem alimentação. Como é que eu sei que esse crime é tortura, castigo, lá da lei de tortura, ou é crime de maus tratos do artigo 136 do Código Penal? Para ser tortura, a questão tem que dizer, causando-lhe grande sofrimento. Ou melhor ainda, causando-lhe sofrimento intenso. Se vier essa expressão na tua prova, causando-lhe sofrimento intenso, saiba, estamos falando de tortura-castigo, certo? Cuidem isso. Se não diz nada, é maus tratos, artigo 136. Então, a assertiva está correta. Próxima questão, questão 94. Conforme o Código Penal, julgue o item. Não é crime deixar de prestar assistência quando impossível fazê-lo sem risco pessoal à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Certo ou errado? Certo. Se é impossível fazê-lo sem risco pessoal, é evidente que não é crime. Agora, se podia chamar a autoridade e não chama, aí vai ser omissão de socorro. Mas a questão não está falando isso. A questão está dizendo que não é crime deixar de prestar assistência quando impossível fazê-lo sem risco pessoal. Quando caiu essa questão, muita gente errou, porque acostumados com o texto do crime de omissão de socorro, do 135,
já leu o possível aqui e se enredou igual perdiz no arame. Então cuidem, pessoal, certo? Está certa, assertiva, porque combina tudo certinho. Se não tem como socorrer, não é omissão de socorro. Próxima questão. Questão 95. Essa questão é muito boa. Conforme o Código Penal, julgue o item. É considerada como lesão de natureza média a que resultar em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Cuidado. Lesão corporal. Lesão corporal, ela pode ser leve, ela pode ser grave, ela pode ser gravíssima, ela pode ser seguida de morte. E ela pode ser culposa. Estão vendo lesão média aí? Se vier a questão envolvendo lesão corporal média, está errado. Está errado. Certo? Não existe. Lesão leve é a principal. Quando não for nenhuma outra, é leve. Grave é os casos do parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ou 4. Aceleração do parto. A pena de reclusão de 1 a 5 anos. Gravíssima. Se resulta 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. E 5. Aborto. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, o agente não quis nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena reclusão de 4 a 10 anos. E a culposa, que é quando o indivíduo gera lesão corporal em alguém por negligência, imprudência ou imperícia. Lesão média não existe, por isso, errada a questão 95. Questão 96. Vamos ver o que ela diz. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Certo ou errado? Está certo. Está lá dentro os parágrafos do artigo 121, o aumento de pena, né? Toda vez que se descumpriu uma medida protetiva e em virtude desse descumprimento o indivíduo acabar matando a mulher. Certo? Cuidem isso. Isso é uma causa de aumento de pena relativamente nova, então as chances de cair em prova, elas são gigantes, muito grandes, ok? Segue o baile. Questão 97. Acerca da ação penal, das causas extintivas da punibilidade e da prescrição, julgue o seguinte item. Conforme o entendimento desse cara aqui, ó, do STF, a persecução penal, inquérito policial, ação penal, por crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, é de ação pública condicionada à representação do ofendido. Isso está certo ou errado? Isso está errado. Isso está errado. E por que que está errado, pessoal? Porque nós temos uma súmula que diz que tem legitimidade concorrente aqui. Quando se tratar, prestem atenção, quando se tratar de crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções,
A ação penal, ela pode ser realmente pública condicionada à representação do ofendido, ou seja, o ofendido representa o MP, processa o agressor, ou pode ser ação penal privada, em que o funcionário público oferece a queixa contra quem praticou o crime. Quem diz isso é o STF. A súmula, se não me engano, se eu ainda estou com a cabecinha boa, vou pegar agora aqui para mostrar para vocês. Se não me engano, é a súmula 711. Não. Já digo para vocês. Legitimidade concorrente, crimes contra a honra de Pimba. 714, meus amigos. Súmula 714. Aqui está ela, brilhando na nossa vida. Quase acertei, eu falei 711, né? Olha aí. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa, ação penal privada, e do MP, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Como a questão estava dizendo, voltando para ela, né? Que é de ação pública condicionada à representação, automaticamente está errado. Súmula 714 do STF está aí. Certo? Vencemos também essa questão. Questão 98. Vamos ver o que a questão 98 diz. Acerca do direito penal aplicado à prática odontológica, julgue o item que se segue. O cirurgião dentista que conte para os amigos, sem justa causa, que um paciente adquiriu uma doença sexualmente transmissível, revelando sua identidade e produzindo dano moral a esse paciente, estará cometendo o crime de violação do segredo profissional, tá certo? Claro que está. Agora sim, preencheu tudo. Soube do segredo em razão da sua função profissional, gerou abalo, gerou dano, caracterizou o delito, aperfeiçoou o crime. Dessa forma, está totalmente preenchida a tipificação. Foi também. Próxima questão, questão 99. Boa questão, questão grande, última prova de concursos policiais. Vamos ver o que ela diz. Abordado determinado veículo em região de fronteira internacional, os policiais rodoviários federais suspeitaram da conduta do motorista. Ele conduzia duas adolescentes com as quais não tinha nenhum grau de parentesco. Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou que fora pago para conduzi-las a um país vizinho, onde seriam exploradas sexualmente. Pessoal, que crime é esse? Tráfico de pessoas. Tá bem fácil. As adolescentes afirmaram que estavam sendo transportadas sob grave ameaça e que não haviam consentido com a realização da viagem e muito menos com seus propósitos finais. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
A conduta do motorista do veículo se amolda ao tipo penal de tráfico de pessoas, em sua forma consumada. Ah, mas espera aí, não chegou ao destino, não importa. Esse crime é um crime formal, de consumação antecipada, de resultado cortado. Só o fato de transportar essas pessoas com essa finalidade já consuma o delito. Nesse caso, causa de aumento de pena em razão das vítimas serem adolescentes. Elas eram adolescentes? Menores de 18 anos? Está aqui. Então, certa questão bem tranquila, mas que pegou muita gente de surpresa, porque quando saiu a prova, esse tipo penal recém tinha sido lançado. Questão 100. Vamos analisar aqui então a questão número 100. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por, isso é importante, domínio de violenta emoção após injusta provocação de José. Isso mostra a presença de privilégio. Privilegiadora. Se for homicídio, a gente sabe que tem privilegiadora. Ateou fogo nas vestes do provocador. Só que fogo também é o que, meus amigos? Qualificadora. Qualificadora. Nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada, qualificada. Ou seja, a pena de 12 a 30, com a redução de 1/6 a 1/3. Sendo possível a concorrência de circunstâncias que ao mesmo tempo atenuam e agravam a pena, tá certo? Perfeito! Tá aqui, é o homicídio, tem a privilegiadora do parágrafo 1º, ou seja, ele agiu impelido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação do ofendido, e usou o emprego de fogo, que é qualificadora. O fogo faz a pena de 6 a 20 e ir para 12 a 30, e o privilégio pega esse 12 a 30, estabelece o quantum e reduz de 1/6 a 1/3. Logo, certa a questão número 100. Questão 101. A 101, meus amigos, só conferir aqui, já entra em crimes contra o patrimônio. Então, nós vamos agora parar aqui, dar aquela relaxada, e daqui a uns minutinhos nós estamos de volta para seguir com esse próximo bloco. Relaxem, logo estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.